Boa noite. Sejam bem-vindos ao sexto Congresso Médico da região Centro-Sul de Minas Gerais, realizado pela Faculdade de Medicina de Barbacena. Para esta noite, teremos a palestra Experiências em Trabalho Humanitário, Médicos Sem Fronteiras, ministrado pela doutora Marcela Israel Rocha, médica obstetra formada pela UFMG, residência em ginecologia e obstetrícia pelo Hospital das Clínicas da UFMG, mestrado em perinatologia e saúde da mulher pela UFMG. Passo a palavra para a doutora Marcela. Bom dia a todos, como eu tô gravando de manhã, né? Meu nome é Marcela Israel, eu sou médica, sou obstetra e hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a Organização Médicos Sem Fronteiras e para contar um pouco da história, contar um pouquinho da minha experiência. E eu não consegui colocar a minha fotinha na gravação, mas vamos gravando. Então, quem somos? Quem é o Médicos Sem Fronteiras? O MSF é uma organização médico-humanitária, que o objetivo da organização é levar assistência à saúde em populações que estão afetadas por crises humanitárias. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente o que são essas crises. O Médicos Sem Fronteiras foi criado com o intuito não só de levar ajuda humanitária, mas também de testemunhar essas crises, de poder falar para o mundo o que a gente está vendo nas missões. E a nossa missão é levar esses cuidados sem nenhum tipo de distinção de cor, credo, religião, filiação política e contar tudo que a gente está vendo. E na história do Médicos Sem Fronteiras, a gente ganhou o Nobel da Paz em 1999. Então, quais são os princípios? Para poder trabalhar no contexto de crise, é muito importante para a gente que a gente seja uma organização que, de forma geral, não tome partido. O que isso quer dizer? Que a gente seja independente, ou seja, que o nosso financiamento seja através de pessoas físicas, no caso, se acontecer da gente perder doação de um governo, a gente não vai comprometer os nossos projetos, então mais de 90% do nosso financiamento é de pessoas físicas. Uma organização neutra e imparcial quer dizer que a gente não vai tomar partido em caso de conflito, de forma que a gente possa prestar atendimento para qualquer pessoa envolvida, qualquer pessoa atingida por esse conflito. E a gente não vai ter nenhum tipo de distinção de cor, gênero, credo, de forma alguma, religião, que a gente possa atender todo tipo de população necessitada. E a transparência, que é a gente falar o que está acontecendo nas missões, o que a gente está vivenciando, e a gente também ser transparente em relação aos nossos gastos, aos nossos números. Então, de onde vem o dinheiro? Como eu já tinha contado para vocês, 96% das doações são doações privadas, de pessoas físicas, de forma que a gente possa ter continuidade dos nossos projetos, independente se o governo trocar, se o governo não concordar com o que estamos fazendo. E como que a gente gasta? 80%, 81% está indo para os projetos, uma menor parte em ações para arrecadar fundos e os custos administrativos. Então, quais que são os contextos humanitários? De forma geral, a gente fala desses 4 contextos, que são os conflitos armados, catástrofes, epidemias e desnutrição e ausência do sistema de saúde. Só que, num contexto de crise humanitária, várias vezes essas crises se sobrepõem. Então, não é raro, num contexto de catástrofe, que as pessoas não tenham acesso à saúde porque a infraestrutura de saúde foi destruída ou está sobrecarregada. Então, a situação é mais complicada do que a gente falar só de 4 eixos, mas de forma geral são os eixos que a gente vai atuar. Então, aqui um mapa mais recente de onde o MSF está atuando. 59% do nosso financiamento está indo para projetos na África, mas a gente tem projetos no mundo inteiro. Ali na esquerda, no alto, tem a ordem dos 10 países que a gente mais atua, principalmente África e Oriente Médio. E a ideia do MSF, quando vai atuar numa região, é de não substituir o sistema de saúde,
mas de atuar durante aquela crise, durante aquela emergência, de empoderar o sistema local, de contribuir com o sistema local, de criar continuidade e de poder sair daquela região. Então, toda vez que a gente começa um projeto, a gente já quer sair. E como brasileiro, uma coisa triste é um Brasil vermelhinho aí, que estamos precisando de ajuda humanitária, ou seja, estamos enfrentando uma crise humanitária que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então hoje temos mais de 65 mil profissionais pelo mundo, são 72 países onde a MSF atua e 436 projetos. E isso tudo é muito variável, como vocês sabem, o projeto abre, fecha e as pessoas trabalham 3 meses, 1 ano, então esses são números gerais. Quando você ouve o nome Médicos Sem Fronteiras, você pensa, a primeira coisa, que é uma organização médico. Não, mas é médico humanitária, que vai oferecer cuidado médico. E a gente tem que pensar nessa cadeia do cuidado. Para chegar no ponto que você tem assistência médica, tem que ter existido um planejamento dessa assistência, uma cadeia de logística, de saneamento, de eletricidade, de recursos humanos, de farmácia e dos outros profissionais de saúde. Farmácia também é um profissional de saúde, mas assim, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas. Então, se você tiver interesse, ou alguém que você conheça tiver interesse em trabalhar conosco, é bom saber que não precisamos só de médicos, precisamos de todo tipo de profissional que vai estar inserido nessa cadeia do cuidado em saúde. Então, os números da MSF, número gigantesco, né? Você vê 1 milhão de pessoas vacinadas, quase 3 milhões de casos de malária, 10 milhões de consultas, 300 mil partos, então são números realmente que dão muito orgulho na gente. Como eu tinha falado, o Brasil hoje faz parte do mapa humanitário, mas a MSF já participou de vários projetos no Brasil desde 1991, projetos que começam, consegue ou transferir o cuidado ou a crise finalizou e o MSF sai. Então, desde 91, com cólera na Amazônia, depois projetos com meninos em situação de rua, DST e AIDS, na saúde da Maré, no Rio de Janeiro, depois no Complexo do Alemão, em 2007, enchentes em 2010 em Pernambuco e Alagoas. Em 2015, a gente teve a barragem Mariana e a crise humanitária maior que a gente enfrenta desde 2018, que é um projeto que ainda está em andamento, são os refugiados em Roraima. A gente também ajudou durante a barragem Brumadinho, em 2019, e agora com a pandemia de Covid, o mapa da ajuda humanitária mudou completamente, porque é uma situação de pandemia e na situação de pandemia, mesmo sistemas de saúde já estruturados vão ficar sobrecarregados e impedidos de oferecer assistência médica de qualidade. Então, vou mostrar um mapa um pouquinho mais para frente, mas vários países que não faziam parte do contexto de crise humanitária passaram a fazer. Então, quais são os desafios que a gente enfrenta nesse momento? Não só como organização, mas assim, o que a gente vê como principais desafios da humanidade no momento? A pandemia, claro, né? As questões dos refugiados no mar Mediterrâneo, as pessoas que estão atravessando o mar em busca de asilo, e a situação não é só das pessoas que estão atravessando, mas a situação política dos países que vão receber. As epidemias de ebola e sarampo na República Democrática do Congo, do Congo, bombeamentos no Iêmen e, de forma geral, uma história que nunca acaba, que são os refugiados de várias crises humanitárias, contexto de guerra, epidemia, que as pessoas vão se deslocar em busca de situações mais seguras. Então, coronavírus, falar brevemente, o que aconteceu foi isso. Vários países ficaram sobrecarregados, sistemas de saúde, países que não faziam parte antes. Então, você vê aí, Estados Unidos, vários países europeus, vários países na Ásia, que não tinha atendimento do MSF antes, e agora o MSF está trabalhando.
Então, eu dividi um pouquinho da minha experiência, o que eu vivenciei nas missões que eu participei. Então, eu participei de 2 missões no Afeganistão, uma no interior do Afeganistão e uma na capital, Cabul. Eu participei de 2 missões na Nigéria, uma missão no Sudão do Sul e uma missão no Chad. Não vou entrar em detalhes, mas só para contextualizar vocês geograficamente, um pouco politicamente, do que eu encontrava. Então, de forma geral, era contexto de exclusão de acesso à saúde pelo contexto de guerra, ou sistema de saúde que não existia, ou infraestrutura de estrada, de transporte, de forma geral, para receber essas pacientes. E eu, como obstetra, eu trabalho no serviço terciário, que é o cuidado hospitalar, que vai abranger a questão de partos e planejamento familiar. Como obstetra do MSF, meu objetivo não é substituir o serviço local. Claro, a gente dá um suporte, em vários projetos eu precisava realmente atuar como principal cuidadora dos pacientes, mas nós tentamos sempre que a gente esteja treinando a equipe local. Então, a minha função era supervisionar o cuidado, participar, dividir os casos junto com as midwives do projeto e, quando presentes, ou as ginecologistas do projeto. Eu participava dos partos complicados, cesáreas, parto instrumentado, histerectomia, hemorragia para inserção de Bacri. Ajudava também a estruturar a passagem de plantão, que uma coisa que acontece com diferentes formações é que a transferência do cuidado não fica tão esquematizada, assim, quem é essa paciente, o que a gente vai fazer, isso se perde, registro em prontuário, então ajudar a organizar essa comunicação do cuidado. E o registro em prontuário e planejamento familiar, não só oferecer planejamento familiar, mas também treinar as midwives nos demais métodos, não, implante, o DIU, a ligadura e o que for ajudar a discutir o que é melhor para cada caso. Nessa foto foi a nossa semana da amamentação, em 2017, no interior do Afeganistão, e era um tabu muito grande a questão de expor a mama. Então, para treinar, explicar a amamentação e treinar as nossas midwives, a gente treinou com um boneco e fizemos os seios de meia com o enchimento. Então, essa é a nossa equipe internacional. Primeira coisa que me falaram e que eu encontrei quando você vai trabalhar com o MSF é o choque cultural. É você chegar num local que existe outra língua, existe outra cultura, existe outra forma de fazer as coisas. E a gente tem que tomar muito cuidado para não querer sobrepor essa cultura, não pensar que só a nossa forma de fazer que é a correta e acolher o que está acontecendo. Então, na última foto à direita, vocês veem uma barriga escarificada. Em vários locais que eu trabalhei, a escarificação é uma forma de tratamento em saúde. Então, uma dor num determinado local vai ser tratado com escarificação da pele, coração, com unguento. Então, isso não só atrasa a chegada das pacientes, como também pode causar infecção secundária. Mas a nossa função é acolher essa paciente e não julgar, para que ela não fique com medo de vir no hospital ou de contar pra gente o que aconteceu antes da sua chegada. Outra forma de tratamento que eu encontrei em diversos locais e que é muito complicado é o tratamento com ervas locais. Inclusive já encontrei no interior do Brasil também. Da mesma forma, não só porque vai atrasar a chegada da paciente no serviço de saúde, mas como vocês veem à direita, pode ser tóxica. No caso, era uma paciente com insuficiência hepática, essa paciente sobreviveu, mas a urina é completamente alterada por conta de ingestão de ervas. Então, nosso papel é saber, não julgar a família, o que foi que ela tomou, quando, qual quantidade, e tentar, na maior parte das vezes, a gente não consegue identificar qual que foi a erva que ela ingeriu. Num contexto humanitário, o que a gente vai encontrar várias vezes são recursos limitados. Não adianta a gente pensar que a gente está indo trabalhar no Einstein se a gente está indo para o interior do Sudão do Sul. Não, vai ser um contexto que é a estrutura básica para tratar urgências
vai estar presente, que a gente vai tentar atender a prevenção de infecção, mas várias vezes a gente vai pecar por coisas, por exemplo, a privacidade. Você vê aí na foto da esquerda, era a nossa sala de parto, a gente não conseguia, não tinha espaço. Era no interior do Afeganistão, numa maternidade que fazia 2.400 partos por mês. Então a gente não tinha espaço para ter manter a privacidade de cada paciente. E à direita não era uma unidade MSF, mas uma unidade também no interior do Afeganistão, que era a sala de parto num centro de saúde. Então assim, aí já tinha uma cortininha, mas nesse local as coisas de madeira, mais difícil de manter o controle de infecção. No contexto de recursos limitados, várias vezes a gente se depara com a necessidade de inovar e de inventar alguma coisa ou de adaptar a situação local. Então a esquerda é uma foto, é uma brincadeira com a nossa equipe, né? Mas a gente estava percebendo que o número nosso de partos era muito mais baixo que a quantidade de partos que acontecia e que a gente recebia os pacientes muito tardiamente, mesmo os pacientes que tinham condição de vir para o hospital. Então a gente começou a trabalhar com as parteiras, com a comunidade, para tentar entender por que as pacientes não vinham ganhar neném no hospital. E aí, o que a gente ficou sabendo era que as pacientes não gostavam de parir em posição ginecológica. Elas se sentiam violentadas, expostas, e a gente só tinha maca ginecológica nesse momento. A gente ficou pensando qual seria a solução para acolher essas pacientes. E aí o rapaz de branco que está sentado era o nosso logístico. Ele fez um banco de parto para a gente. Na verdade, ele fez 2 e a gente substituiu 2 das macas ginecológicas por banco de parto. Treinamos a equipe e foi um sucesso com as pacientes, porque quando elas parem em casa, elas vão procurar uma posição verticalizada. À direita é uma paciente no Chad que estava se recuperando de uma insuficiência respiratória. E a gente, nesse projeto, a gente não tinha fisioterapia e precisávamos que ela fizesse fisioterapia respiratória. Então, a gente improvisou um litro de soro com uma sonda para ela ficar soprando e recuperando da questão pulmonar. Quando a gente fala de dificuldade de acesso e de atraso, é uma coisa que me chocou muito, porque nas grandes cidades, não importa onde você mora ou qual que vai ser o transporte que você vai usar, não deve gastar mais de 1 hora e meia para você chegar no serviço de urgência mais próximo. Mesmo que você vá de ônibus, vai existir algum tipo de infraestrutura, pelo menos na minha cidade, que é Belo Horizonte. E aí as pacientes que chegam tarde, mas elas não chegam tão graves quanto as pacientes que eu vi em Missões. Então, à esquerda era um bebezinho com apresentação de face, que é uma apresentação anômala, que a mãe ficou em trabalho de parto várias horas, tentando ter esse bebê e acabou precisando de uma cesárea conosco, mas infelizmente o bebê não sobreviveu. E à direita é uma foto que me choca, me entristece muito, mas também me lembra sobre a necessidade de existir uma infraestrutura. É também no interior do Afeganistão, isso é o final de um plantão. Então, quando a gente tem um óbito fetal nas nossas cidades, na nossa maternidade, em Belo Horizonte, em qualquer grande cidade, é uma coisa muito chocante. Todo mundo vai lembrar o nome da mãe, a idade gestacional, quando que foi que esse bebê morreu. E acontece raramente. Isso era o que acontecia cada dia no Afeganistão. Cada pacotinho desse é um bebezinho que não sobreviveu. Ou que já estava morto há vários dias, ou que nasceu em condições muito graves, pela não só a dificuldade de acesso ao cuidado durante o parto, mas por não ter acesso pré-natal. Então, isso era muito frequente. Também no contexto de dificuldade de acesso, a foto da esquerda, uma paciente com parto obstruído, e aí ela teve uma obstrução do canal urinário, mais abaixo é a bexiga dela completamente lotada. À direita é uma paciente que teve um parto prematuro, não cheguei a ver o bebê, então não sei se caracteriza parto ou aborto, depende da idade gestacional,
mas ela teve um parto domiciliar e chegou com um cordão cortado dessa forma, de um pedaço de madeira e uma gazinha, que foi o que eles encontraram lá na casa dela. E mudando de assunto, o que eu tenho muito orgulho, que é a menina dos olhos do MSF, é capacitar, é criar capacidade, é continuar de cuidado, é a gente pensar em sair de um projeto, porque a equipe nacional já consegue lidar com os casos. Então, em todos os projetos, a gente tenta identificar qual que é a necessidade daquela equipe. Tem equipe que a necessidade é muito básica, que eles vão precisar aprender a medir sinais vitais, que vão precisar aprender a escrever um prontuário. E tem local que a equipe vai precisar saber reanimação avançada, que no caso, à esquerda, era a minha equipe de Cabul, que a gente estava aprendendo reanimação avançada. Nesse dia, a gente estava treinando acesso intraósseo. À direita era a minha equipe no Sudão do Sul, que a gente estava treinando a abordagem da hemorragia pós-parto e construção do uso do balão de Bacre, que é o tamponamento intrauterino. E eu adoro ver essas fotos, porque não importa onde que a gente vá, existe uma vontade muito grande de aprender, uma vontade muito grande de ser melhor para aquela comunidade. Porque as pacientes que estão sendo atendidas nesses projetos são da mesma comunidade, na maior parte das vezes, dos profissionais que estão ali trabalhando. Então, são suas irmãs, primas, esposas, filhas, são pessoas que fazem parte do círculo deles de alguma forma, e existe uma vontade muito grande de discutir, de aprender, que não é diferente do que a gente vê. Então, é um nível que você espera que, em alguns locais, o nível vai ser muito, muito diferente do nosso, em outros locais você vai conseguir discutir e aprender muito com os profissionais locais. E o que também não é tão diferente assim é a beleza do processo do parto e a alegria em receber uma criança. Então, não importa em qual projeto. Então, essas 3 fotos, cada uma é de um país. A foto da esquerda é uma mulher em trabalho de parto. Você vê a mão abraçando, precisando de ser acolhida por uma outra pessoa. Essa foto é do Sudão do Sul. Na foto do meio é em Cabul, então um trabalho de parto, a paciente coberta como ela é a cultura local, mas verticalizando, usando a bola de pilates para lidar com o trabalho de parto. E na direita é uma avó recebendo uma criança na Nigéria e a alegria dessa avó por estar carregando esse pequenininho. Então, muito obrigada, pessoal. Espero que eu tenha falado de forma geral o que é o MSF. O tempo é curto para a gente falar de tudo, mas estamos à disposição. Eu vou convidar vocês para seguir o MSF nas redes sociais. Então, o MSF tem Instagram, Twitter, Facebook. E em qualquer dúvida que vocês tenham, entra no site do MSF, msf.org. Para tirar essas dúvidas, entre em contato com a gente por e-mail. Espero que a gente se encontre em campo qualquer dia desses. Muito obrigada. Agradecemos à doutora Marcela Israel Rocha pela excelentíssima palestra. Gostaríamos também de agradecer aos nossos patrocinadores: MedSkill, MedPeta, Whitebook, Fibra Cirúrgica, MD Spirit, Sangue, Editora Manoli, Cult Decor, Medway, Viva, Medcel, Ponto Saúde e Somit. Esperamos vocês na quarta-feira. Esperamos vocês na quarta-feira, dia 21, para mais um dia de palestras do 6º Congresso Médico da região Centro-Sul de Minas Gerais. Boa noite.
Se você está pensando em estudar para residência médica, então você conhece a Medicel. Estudar na Medicel é como estar em uma sala de aula com os melhores professores, sem sair de casa. É contar com o suporte do coach de aprovação, um profissional do nosso time dedicado a te ajudar, organizando o seu plano de estudos e te mantendo focado. É montar o seu cronograma de um jeito prático e de acordo com a sua rotina, priorizando os conteúdos que mais caem nas provas das instituições que você vai prestar. É poder comparar facilmente seu desempenho com o de outros alunos, em tempo real e de forma bem visual. É ter acesso ilimitado aos conteúdos que você mais precisa estudar, por meio de diferentes formatos, vídeos dinâmicos, podcasts, textos e questões. Legal, né? Na Medicel é assim, a gente cuida de tudo, para você ficar com a parte mais especial, ser aprovado. Medicel, o melhor jeito de estudar é o seu. Esqueça por um instante o status da medicina. Esqueça a imagem, o jaleco, o jantar e pense somente em gente que sente. Está mais do que na hora de resgatarmos o básico: amor, serviço, vida, sentido. Todos os dias, medicina para nós é arte. É o paciente que tem nome, a consulta que conversa, o exame que olha e vê. Nossa inovação é um lembrete aos essenciais. Nossos produtos são para sentir o pulso, reoxigenar a vida, olhar adiante e ajudar o time de saúde a se conectar com pacientes. E assim, fazemos dos primeiros cuidados um resgate ao que realmente importa: servir. Porque servir é agir em direção ao outro. MD, salvando o básico da medicina. Todos nós temos sonhos. Muitas vezes é difícil mesmo, mas esse sonho que você guarda na mente é possível. Isso é algo que você já sabe. Grandeza é algo especial e ela existe em todos nós. Mas para ser grande é preciso descobrir o seu valor. Nós já sabemos o nosso e é um só: melhor. É uma palavra forte, é um ideal forte. Ele nos faz olhar a medicina e querer contribuir, ensinar, inovar, evoluir, reinventar, criar. E para ser melhor, precisamos considerar tudo. Nossos valores, treinamentos e produtos têm um comprometimento com ser melhor. Eles são para que você seja grande, os seus sonhos possíveis. Através de planejamento, pesquisa e o que há de mais efetivo em capacitação, fazemos tudo o que pudermos para podermos beneficiar você, sua carreira e seus pacientes. Só assim vamos ser melhores juntos, transformar a saúde através da educação e realizar os nossos sonhos. Melhorar é a única possibilidade. Medbeta.